Estamos vivendo em um tempo cheio de mudanças que provocam uma necessidade do saber viver. Essas mudanças fazem com que necessitemos mais e mais da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos no nosso dia a dia competindo com muitas coisas. As notícias estão mudando o nosso modo de viver, nosso modo de encarar até as pessoas. Eu vou citar duas frases no versículo 28 e o versículo 32 de Joel, no capítulo 2, e essas frases elas vão alertar para o propósito do que nós queremos falar hoje. A primeira está no versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E no versículo 32 nós lemos: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Através dessas duas frases, eu gostaria de iniciar uma pequena palavra sobre as mudanças que o Espírito Santo faz na nossa vida. Nós somos salvos, mas precisamos mudar, precisamos entender o melhor para a nossa vida daqui para frente. E essas mudanças, a primeira coisa que nós vemos é que a atuação do Espírito Santo, ele modifica a nossa atitude pessoal. E quando eu falo isso, eu falo porque nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, uma palavra sobre o fruto do Espírito. E olhe, quando falamos, não são frutos do Espírito, porque o Espírito ele gera em nós o fruto do Espírito. Agora, a partir daí, nós passamos a agir com mais amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Temperança, que significa domínio próprio. Nós, quando vemos isso aí, a partir do versículo 24 diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A nossa vida é transformada. Passamos a viver esse fruto do Espírito que é maravilhoso na nossa mudança de vida por sermos salvos. Nossas atitudes tornam-se mais responsáveis. Porque por causa do fruto do Espírito em nossa vida. Nossa visão de viver tem muito a ver também com isso. É viver o amor, é viver a alegria, viver a paz, viver cada um desses frutos do Espírito. Em segundo lugar, nós vemos que a atuação do Espírito Santo, ele modifica a nossa atitude com relação à igreja. E a partir daí nós vemos no Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ao chegarmos na igreja, nós procuramos viver desta forma. Longanimidade, suportando as pessoas. Às vezes é difícil quando chegamos na igreja, passamos a ver alguns problemas com algumas pessoas e aquelas pessoas, o nosso desejo é ir até ele, é aconselhar, é falar para ele dos benefícios da vida cristã, é nós falarmos a ele de forma que preservarmos esta unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Mas Efésios ainda nos fala, no versículo 11, a partir do versículo 11, neste mesmo capítulo 2, que ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É este o objetivo da atuação do Espírito Santo, da mudança que ele faz na nossa vida. É fazer com que nós cheguemos a esta unidade da fé. É que cheguemos como propósito a sermos homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Em terceiro lugar, nós temos que ele muda a nossa postura com relação às outras pessoas. Quando ele fala, recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso está em Atos 1:8. O desejo de ver que as outras pessoas que estão ao nosso redor precisam conhecer Jesus Cristo como Salvador. Nós recebemos para proclamar, para testemunhar de Jesus Cristo onde quer que nós estejamos. Como é maravilhoso nós sabemos que mesmo em lugares difíceis nos dias de hoje, apesar das perseguições, mas há muitos que estão testemunhando Jesus Cristo mesmo passando por problemas difíceis. Em quarto lugar, nós lemos que ele muda a nossa postura diante de Deus. Nós passamos a olhar o nosso Deus como Senhor, como soberano. Quando eu leio em João capítulo 16, versículo 8, que diz assim, quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu continuo com um outro versículo que está em João 14, 21, que diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós passamos a amar a Deus, a fazermos a vontade de Deus, a fazermos o que o Senhor Deus quer. Essas são as mudanças que o Espírito Santo ele faz na nossa vida. Esses tumultos todos que estão acontecendo, eles não nos abalam, porque a nossa atitude para com Deus, para com a igreja, para com os outros que estão ao nosso redor e para nós mesmos, elas são mudadas porque temos uma vida transformada. Este é o objetivo maior e esta a forma que o Senhor Deus planejou para a nossa vida. Que você possa também ser usado pelo Espírito Santo para proclamar, para fazer mais na obra do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.